Boa noite, eu sou a Antônia, eu trabalho como intérprete de Libras e eu tenho as minhas irmãs, que uma é surda, cega e a outra é só surda. E agradecer também a Glória para nos proporcionar essa oportunidade de mostrar um pouco da nossa história e agradecer a ela pela visibilidade que ela está dando aqui no IEC, porque é uma educação especial. E essa educação especial a gente está sentindo na prática como é que a gente, como professores, eu já tenho experiência, mas as demais colegas, aprendendo na prática como é ser surdo e ser surdo cego. Boa noite novamente. Eu quero começar falando um pouco assim da infância. Lá em casa somos só nós três. Então, nasceu a Aldenha. Primeiro, vou falar devagar, por causa que as meninas interpretam e a gente não pode falar muito rápido, para poder elas acompanhar tudo que está sendo dito aqui nessa palestra. Então, primeiramente nasceu a Aldene, que nasceu surda. Depois nasceu eu, Antônia, ouvinte. E depois nasceu a Aldenisa, também surda. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Por que elas nasceram surdas? Só Deus sabe. Só Deus sabe por que elas nasceram surdas, mas a justificativa é que os pais são primos, o mesmo sangue. Mas, se Deus quis assim, e aí elas cresceram, e eu vejo na minha mãe, no meu pai, não uma acomodação. Elas nasceram surdas, elas vão ficar num cantinho lá, sem fazer nada, sem aprender nada. Mas não. Os meus pais sempre, desde elas pequenas, sempre lutaram para que elas tivessem a educação, tivessem acesso à escola. Foi difícil porque, na época, não tinha inclusão. Então, as escolas das redondezas próximas à nossa casa não aceitavam elas, porque não tinha um profissional. O profissional ele não estava qualificado naquele momento para atender a elas. E aí a escola que tinha era lá no Conjunto Ceará, muito longe, então meu pai tinha que ir na bicicleta, levar elas duas, para ela ter o acesso à educação. E lá não tinha todas as séries, então elas tiveram que ir para o Anísio Teixeira. E do Anísio Teixeira elas tiveram que ir para o ICES, porque lá tinha todas as séries. E o legal é que o meu pai e minha mãe, eles estavam ali todos os dias, elas não faltavam. Se elas dissessem que ia faltar, se por qualquer motivo, elas já ficavam tristes, porque elas gostavam de ir para a escola. Elas gostavam de aprender a ler e escrever, principalmente a Aldênia. Ela tem uma letra muito bonita, ela escrevia, e a Aldenise aqui... Ela ligava mais a questão da Libras, ela só queria saber da Libras. Já a Aldênia não, a Aldênia, ela até hoje ela fala algumas coisas, mas a primeira palavra que ela falou foi violão. Então lá em casa a gente ficava tão alegre quando ela falava violão, ela sabe até falar o meu nome. Aí quando ela quer me chamar, ela já me chama pelo meu nome, aí eu já vou atender ela. Mas a nossa infância não foi uma infância fácil, né? Eu recebia muitas críticas, assim, das pessoas de perguntar para mim: é só tu que é normal na tua casa? Tinha essas perguntas, né? E eu dizia, criança, eu dizia: mas cara, todo mundo é normal. Não tem ninguém que não é anormal. Então, a gente tinha umas questões, até mesmo assim no parentesco, o preconceito. Tinha a questão de mostrar o botão, de chamar de doida, de dizer que ela não seria capaz de estudar. Tanto que hoje a Aldenise está na faculdade. E aí as pessoas, assim, o parentesco, dizem assim: nossa, ela chegou na faculdade. Quer dizer que antes achavam que ela não seria capaz de estudar. E hoje todas as duas sabem ler, sabem escrever, sabem se virar, sabem mexer no dinheiro, viu? Não enganei elas, não. Então, eu tinha um primo meu da infância que ele tinha medo delas. Dizia que ela estava com demônios, porque ela era surda, dizia que era demônios. Então, quando a gente ia brincar na casa da minha tia, ele corria a léguas, ele saía no meio do mundo assim, correndo com medo delas.
Mas a gente sabe que isso é a ignorância da época, né? A ignorância da época, que as pessoas, ela não sabiam que era só a surdez. Não tinha nada a ver com outros fatores, era só a surdez. E ali era muito difícil. Mas a nossa infância, as pessoas sempre perguntam, como foi a infância de vocês? Normal, gente. Igual de todo mundo. A gente brincava, a gente conversava, brigava também. A gente é ser humano. E as pessoas, quando olham pra gente, acham assim que a gente é de outro planeta Terra. Acho que a gente não existe nessa terra, não. Aí, como era a infância, tem umas perguntas assim, tão mirabolantes, que eu fico assim, meu Deus. Aí eu brinco com a Denise e digo assim, olha, eu sou surda. Ela disse, não, tu não é... Sou surda, porque se for para perguntar besteira, eu sou surda. Aí ela disse, vale, como é que tu consegue? É porque as pessoas, elas têm uma certa ignorância. E o pior é que as pessoas, elas não buscam informações. Elas não buscam estar inserido. E uma coisa que eu fico muito triste é as pessoas olham assim, ai, que lindo, que bonitinho. Mas não faz nada, entendeu? E por isso que eu acho legal dar a Glória aqui, porque a Glória, ela mostra realmente como é o seu surdo cego. E as pessoas perguntam para mim assim, tu queria que as tuas irmãs tivessem nascido ouvinte? Eu disse, eu estou feliz do jeito que elas estão. Se elas quiserem ser ouvintes, né? É uma decisão delas, eu sempre respeito. O desejo da Aldênia é que ela fosse ouvinte, né? Mas não foi ouvinte. E a Aldenisa não, ela já gosta de, assim, não gosta, mas ela já tem um contato assim de ser surda, então para ela já é natural. Isso. E já é natural para ela, que ela já está fluente na Libras. E assim, quando a gente era criança, a gente se comunicava através de gestos que a gente criava em casa mesmo. Então a gente criava os nossos gestos caseiros, né? A gente tinha os sinais caseiros que a gente usava para se comunicar. E aí era legal porque tinha horas que a gente ficava assim, deixava de brincar. Tá no brincadeira e tal, não, mas a gente ficava ali sentada para a gente se comunicar, a gente criar nossas próprias brincadeiras. E quando ela aprendia Libras na escola, ela corria e dizia assim, tu tem que aprender Libras, tu tem que aprender Libras. E eu gostava, porque eu queria se comunicar com ela. Eu não via a Libras como uma profissão como eu tenho hoje, mas eu via a Libras para mim naquela época como uma comunicação com elas. Então a Denise, assim que ela chegava, quando ela aprendia o calendário, os meses, ela me sentava e nós sentávamos e a gente aprendia todos os meses, os dias da semana, e ela ficava lá me ensinando. E aí ela não sabia escrever, e a letra dela era muito feia. E eu brigava com ela, tu quer que eu aprenda Libras? Pois tu vai aprender o português. E aí eu ficava mais ela, e eu ensinava ela como é que ela escrevia. Até hoje ela desenvolveu muito, mas antes ela era muito dependente de mim, da língua portuguesa. E aí, como ela brigava comigo para me aprender Libras, eu brigava com ela para ela aprender o português. Para ela ter a própria autonomia, né? Quando ela andava no transporte, eu digo assim, não olhe o número, porque o surdo, ele olha o número. Eu disse, não olhe o número, olhe o nome. Aí quando era em qualquer canto assim, olhe o nome, aprenda a ler. Aí ela dizia assim, o que é que está dizendo aí? Não sei não, vá, olhe, leia. E aí ela aprendeu, hoje ela vai para todo canto, ela não se perde não. Ela não se perde não, ela sabe para ir para todo canto. Pega Uber e tudo, baixa aplicativo, quando eu estou com problema no computador, ela resolve tudo. Então ela dizia assim para mim que quando eu era mais nova eu tinha muito certificado, porque eu fazia curso. E aí eu tentava inserir ela nos cursos também, mas era difícil. Ela dizia para mim que era difícil porque não tinha acessibilidade como tem hoje os intérpretes. Então era difícil, mas ela tem até o curso da Coca-Cola, que a gente fez juntas. A gente fez junto do curso da Coca-Cola, ela tinha um certificado. Então o desejo dela também era ter muitos certificados. Então ela fez muitos cursos, ela fez cursos de informática básica lá na comunidade mesmo, mas era difícil porque não tinha os intérpretes. E a Libras que a gente sabia, era as nossas, assim, um pouco da Libras, mas era mais a gente os nossos gestos caseiros que a gente tinha em casa mesmo, que a gente fazia para se comunicar. Então a gente fazia os gestos, a gente fazia cursos, ela tem muitos cursos.
E a Aldênia casou, teve os filhos delas, mas a gente ainda era muito apegada. E aí eu brigava mais com a Denise. Porque a gente tinha uma televisãozinha preto e branco. Quem é bem antigo lembra daquelas televisãozinhas que era preto e branco. E aquelas televisãozinhas, elas tinham imagem boa, mas o som era horrível. E eu queria ouvir e ela queria ver. Então já viu. Aí eu ajeitava o botão para mim ouvir, né? E ela mexia o botão para ela ver. Aí pronto, começava a briga. Então, a gente teve infância normal. E eu fico assim pensando com as pessoas que acham que olha a gente, vê a gente andando, mas não sabe o quanto é difícil. Claro, a gente não vai negar o quanto é difícil você ser surda. Eu digo para ela, eu digo assim, eu sou surda quando eu ando com ela, porque eu não quero tirar a minha atenção delas, ter atenção só para elas, para me sentir na pele o que é ser surdo, né? O que é ser surdo, porque a gente andando muito nos transportes públicos. E uma mulher chegou para a Denise, eu estava do lado. Aí ela disse assim, ó, perguntou que horas são, mas ela falou, oralizou. E a Denise disse assim, ela tocou para mim o que ela está falando. Não sei. Aí ela só disse para a mulher, que não escutava, né? Aí a mulher ficou assim, perdida, ela não teve reação de pelo menos assim, ó, apontar pelo relógio ou qualquer outra coisa, para ela saber a hora, ela ficou perdida, sem ação. E quando a gente vai nas lojas e a gente vai comprar algumas coisas, aí eu disse assim, eu sou surda, viu? Vamos ver. Aí tinha um vendedor que ele, sabe, ele se rebolou assim, ele fazia assim, ele escrevia. E aí ela dizia assim, tu é surda? Sou surda, nós somos surda. E o vendedor, sabe, ele vendeu ali o negócio. Eu comprei porque eu gostei ali do atendimento dele, da atitude dele de ter se proporcionado ali. Ah, nós somos surdas? Pera ainda, tome a água aqui. Aí ele sentava a gente, oferecia os produtos tudinho. Então, são essas coisas assim que trazem nossa felicidade, né? Nos traz alegria, nos traz felicidade. E eu digo para todo mundo que eu amo elas e eu não vejo dificuldade nelas, né? Eu não vejo... Para mim elas não têm surdez, não tem nada, porque eu se comunico com ela através da Libras. E assim, eu olho para famílias, ela até mesmo lá perto de casa tem uma menina que é surda, bem mais velha do que a gente, mas ela não sabe nada. Nada. Aí ela vai para todo canto, mas ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe Libras. E a gente tenta se comunicar com ela um pouco. Aí tem coisas que ela entende e tem coisas que ela não entende. Tá bom. Tchau, gente.